A parábola do semeador, narrada no Evangelho segundo São Marcos, é uma das mais conhecidas e profundas lições de Jesus. Ao contá-la, o Senhor nos convida a uma íntima reflexão sobre o estado de nosso coração diante da palavra de Deus. Imaginemos aquela multidão junto ao mar da Galileia, reunida na esperança de receber uma orientação, um consolo ou simplesmente sentido para suas vidas. Jesus, vendo a grandeza desse anseio humano, sobe a uma barca para que todos pudessem ouvi-lo melhor e, com paciência de mestre divino, começa a ensinar-lhes por meio de histórias simples, repletas de significado. Nessa parábola, o semeador representa o próprio Cristo e, por extensão, todos aqueles que anunciam o Evangelho. A semente é a palavra de Deus, uma mensagem poderosa, capaz de transformar totalmente aquele que a acolhe. Os diferentes tipos de solo falam de nossos corações, de nossas disposições interiores perante as propostas divinas. O primeiro solo é à beira do caminho, onde a semente não penetra nem germina. Logo vêm as aves e a devoram. Isso simboliza as pessoas em quem a palavra mal encontra espaço. Aquelas que escutam superficialmente, sem permitir que a mensagem desça ao coração. Quantas vezes, por distração, indiferença ou ceticismo, ouvimos o Evangelho apenas com os ouvidos, mas não com o espírito? Aqui, Jesus nos alerta sobre o perigo da superficialidade espiritual. O inimigo, representado pelas aves, aproveita-se dessas fraquezas para roubar a palavra antes que ela crie raízes. Essa advertência nos mostra a necessidade de cultivarmos silêncio interior e atenção, para que a mensagem salvadora de Deus possa nos alcançar de fato. O segundo solo é o terreno pedregoso. A semente ali germina rapidamente, pois há pouca terra, mas logo que surge o sol, a planta seca, porque não tem raiz. Assim acontece com aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, mas não estão dispostos a perseverar diante das dificuldades. Bastam as tribulações, perseguições ou mesmo as frustrações da vida para que todo o entusiasmo inicial se dissolva. Essa situação revela a importância fundamental da constância e da profundidade espiritual. Seguir Jesus não significa apenas acolher boas notícias, mas também carregar a cruz, aceitar os desafios e superar as provações com fé amadurecida. O terceiro solo é aquele entre os espinhos. A semente germina, mas a planta é sufocada pelo crescimento dos espinhos e não chega a produzir frutos. Cristo explica que esses espinhos são as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e outros desejos. Quantas vezes, mesmo participando de celebrações, frequentando a igreja, deixando-se tocar por momentos de iluminação, deixamos que as inquietações materiais, a busca por status, conforto ou prazeres fugazes sufoquem aquilo que de mais precioso Deus nos confiou? É o risco de viver uma fé dividida, dando lugar aos valores do mundo enquanto tentamos servir a Deus. Aqui Jesus chama nossa atenção para a necessidade do desapego, da liberdade interior e da vigilância constante contra as tentações que nos afastam de uma vida autêntica no Evangelho. Por fim, temos o solo fértil. Ali, a semente não só germina, como cresce, floresce e frutifica abundantemente, 30, 60 e até 100 por um. Esta é a esperança de Cristo para todos nós, que sejamos terra boa, de coração aberto, acolhendo a palavra com humildade e disposição para corresponder ao amor divino. As almas generosas, que permitem que Deus trabalhe livremente em suas vidas, transformam o pouco que têm em abundantes frutos de caridade, justiça, paciência e fé inabalável. E mais, inspiram outros, tornando-se instrumentos vivos do próprio amor de Deus. O ensinamento da parábola é um convite constante à conversão. Ninguém nasce solo fértil. É necessário cuidar do terreno da alma, remover as pedras do comodismo
arrancar os espinhos do apego às coisas terrenas, afastar a superficialidade. É um processo que exige esforço contínuo, humildade para reconhecer as próprias falhas e confiança total na misericórdia divina. Jesus não nos abandona nesse caminho. Ele mesmo é o agricultor paciente, disposto a curar e preparar nosso coração, se permitirmos. O contato com a palavra de Deus é, a cada momento, uma oportunidade de renovação. A semente que hoje não frutificou pode, pela graça, transformar-se amanhã. É preciso abrir-se à escuta atenta, à oração sincera e ao desejo de conversão real. Pedir a Deus um coração dócil, desapegado das vaidades deste mundo, pronto a sacrificar-se pelo bem, resistente às adversidades e perseverante no amor. Só assim cada um de nós poderá experimentar a abundância dos frutos prometidos por Jesus. Ao interpretar esta passagem, percebe-se que o próprio Cristo deseja que saiamos da neutralidade, da indiferença e tomemos posição. Ele espera de nós uma resposta concreta. O que faremos com a palavra recebida? Permitiremos que ela se perca, ou será nosso compromisso fazê-la crescer, transformar a nossa vida e transbordar em frutos para o mundo? Se quisermos ser terra boa, é preciso fazer escolhas corajosas, renunciar ao orgulho, ao egoísmo e às atrações sedutoras, ainda que passageiras, do mundo. Dedicar tempo à oração, à leitura das Escrituras, à liturgia, à caridade. Reconhecer que as dificuldades não são motivos para a desistência, mas convites a fortalecer a raiz da fé. Buscar, acima de tudo, servir à vontade de Deus com alegria e esperança. Que cada um de nós, iluminado pela parábola do semeador, se esforce para converter o próprio coração em solo fecundo para a palavra divina. Que a graça de Deus prepare nossas almas, purifique nossas intenções e fortaleça nossa vontade, para que possamos crescer no amor, na generosidade e sermos autênticas testemunhas do Evangelho. Enfim, que o nosso espírito se deixe trabalhar pelo divino agricultor, de modo que, ao final de nossa jornada, muitos frutos possam ser entregues ao Senhor da messe. Frutos de fé viva, esperança firme e caridade operante. Pois isso é o que dá sentido à nossa vida e alegra o coração de Deus.